Bom, a gente vai falar agora de combustíveis. Um levantamento da Global Petrol Prices apontou que o preço médio do valor do litro da gasolina no Brasil está abaixo da média global. Enquanto no país a gasolina custa R$ 5,89, no restante do mundo o valor médio chega a R$ 7,86 na atual conversão do dólar. Para conversar sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Davi Zilberstein. Davi, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Boa tarde, obrigado, o prazer é meu. Davi, dá para a gente comemorar um dado como esse diante de um valor dos combustíveis que ainda é muito alto, a gasolina ainda é muito cara aqui no Brasil, e se a gente for olhar, a renda do brasileiro vem caindo e a inflação aumentando? Olha, comemorar não diria que não, porque no fundo a gente tem um artificialismo aí, né? O fato da gente estar mais barato significa que se a gente precisar importar, alguém vai ter que pagar essa diferença. Se não for o consumidor, ou vai ser a Petrobras ou vai ser o governo. Então, não é muito... Ela poderia estar até 3, no fato se você tiver meios de fazer com que... A Petrobras, quem está assumindo esse prejuízo hoje é a Petrobras, porque se ela precisar importar gasolina para completar o atendimento do mercado nacional, e eu falo gasolina, pode ser diesel, pode ser querosene de aviação, pode ser o gás de botijão, ela está pagando. Quer dizer, no fundo... o ideal é que a gente tenha esse equilíbrio, e o que pouca gente fala é que não só você tem duas maneiras de economizar, né? A principal, uma é essa, quando o preço abaixa, e a outra é você usando melhor o combustível. Na diversidade, a gente tem momentos que a gente precisa talvez usar de uma maneira mais racional. Então, eu não diria que é motivo de comemoração, porque no fundo você está criando uma situação artificial quando a gente poderia aproveitar o momento para criar alguma coisa que, vamos chamar de estruturalmente, resolva o problema, e não de uma maneira que uma hora ou a Petrobras vai ter que aumentar o preço, o que é natural, ou alguém vai ter que pagar essa conta, porque não tem almoço grátis, né? Você não compra mais barato, mais caro e vende mais barato sem que alguém pague a conta. Com certeza, né? É importante a gente esclarecer isso, porque a gente vê uma notícia como essa, acho que é muito positivo e vai olhar, não é tanto assim, né, Davi? Bom, agora a gente pode falar também sobre o que levou, né, essa redução do preço dos combustíveis. Foram medidas tomadas pelo governo federal, também pelo pacote aí aprovado pelo Congresso Nacional de, então, limitar o preço do valor do ICMS, né, a incidência do ICMS sobre combustíveis a 18%. Essas medidas tiveram impacto positivo do ponto de vista de redução dos combustíveis, e também teve aquele recente corte aí, né? Essa recente redução feita pela Petrobras no preço da gasolina. Aqui a gente tem duas vertentes. Uma, a Petrobras, ela calcula essencialmente o preço de saída na refinaria associado ao preço internacional do petróleo em dólar e por ser em dólar ao câmbio. Então, a hipótese, ela reduziu em 20 centavos o preço da gasolina. A hipótese é que, imaginando que os técnicos da Petrobras são pessoas sérias, eles tenham feito esse cálculo em função exatamente da questão da paridade com os preços internacionais. A questão do ICMS é mais complexa, porque o ICMS não é, ao contrário do que muitas vezes o governo diz, não é o responsável pelo aumento do preço do combustível. O ICMS é uma alíquota que você cobra em cima de um preço base, ou seja, aumentou o preço do combustível, você aumenta o ICMS. O que acontece é o seguinte, a gente pode até também momentaneamente gostar de pagar mais baixo, pagar mais barato. A gente pode achar até que o ICMS seja alto, mas você não pode, de uma maneira brusca, como foi feito, você cortar a receita dos estados. Inclusive, choca a passividade da maioria dos governadores. Claramente, estávamos há pouco mais de 2 meses das eleições, que preferem sacrificar a sua população no primeiro momento, na minha opinião, enganando, porque, no fundo, nós estamos na bomba no primeiro momento, tendo esse impacto. É imediato. Você reduz o ICMS, imediatamente você vê na bomba. A gente viu isso principalmente na última semana. Agora, o impacto disso com a redução da receita dos estados vai ser na hora que faltar merenda escolar, vai ser na hora que faltar investimento para a segurança pública, que faltar investimento para consertar equipamentos nos hospitais, que vai acontecer isso.
Porque essa queda de arrecadação está indo para o bolso, supostamente, do contribuinte, que, na realidade, é um cidadão que vai precisar dos serviços públicos. E esses serviços públicos vão ser, eu diria, dramaticamente afetados. E nós estamos subsidiando combustível que, no fundo, você queima um combustível fóssil que vai sair pelo cano de escapamento, é como se estivesse queimando dinheiro, literalmente, saindo pelo cano de escapamento. E na contramão do que o mundo preconiza. Ou seja, nós deveríamos, em vez de fazer pontualmente uma redução de ICMS, que se vier, tem que vir no bojo de uma reforma tributária maior, tem que vir de uma forma organizada, com uma estratégia e com prazo de implementação, do que da noite para o dia você diz assim, eu vou cortar o ICMS da gasolina, aí legal, fica todo mundo feliz porque vai abastecer, vai economizar, claramente, porque vai pagar menos imposto. Agora, essa mesma pessoa, se precisar no carro, se tiver um acidente no seu carro e precisar recorrer a um hospital público, provavelmente ela vai ter dificuldade no seu atendimento, porque a gasolina que ela está usando naquele momento, que ela estava usando até então, você pagou menos gasolina, mas também você teve menos a contrapartida que o Estado tem que dar. E, claramente, esse silêncio obsequioso, claro, de boa parte dos governadores, de achar lindo também, que não é nada lindo, eles vão pagar, alguns querem se reeleger, e vão pagar isso no próximo governo, porque essa redução vai impactar nos serviços públicos do contribuinte. Na realidade, não é nem do contribuinte, qualquer cidadão, seja contribuinte ou não. Ou seja, nós estamos em detrimento dos serviços que nós precisamos, na escola, no hospital, como eu falei, na segurança pública, nos equipamentos, no transporte, nós estamos pagando para encher uma diferença do tanque de combustível. Para a pessoa pode fazer alguma diferença, mas na prática não vamos ter problemas sérios. Pois é, né? Quem vai acabar pagando essa conta são setores da sociedade menos privilegiados ainda, né, Davi? Agora, em relação... Exatamente. E em relação a essa redução recente que a Petrobras fez sobre o preço da gasolina, isso claro, como até você mencionou, né? Seguindo aí os preços internacionais. Isso deve ser uma tendência em relação à defasagem. A gente fez essa redução no limite ou ainda tem uma margem? E como deve ficar daqui para frente, uma previsão a curto e médio prazo? Olha, na realidade, esse cálculo é um cálculo complexo porque envolve, você não tem um preço único do combustível no mundo, depende da qualidade do petróleo, depende do local, enfim, você tem diversos critérios que não são muito transparentes porque nós não temos competição na área de refino, né? Uma das maneiras de responder com mais clareza a sua pergunta seria a gente ter meios de comparação com outros refinadores que não são a Petrobras. Mas você tem, na realidade, dois grandes movimentos. Um é o preço do barril do petróleo, né? O preço do barril do petróleo ele teve uma queda, não tão significativa, mas ele teve uma queda nas 2 últimas semanas, 3 semanas. Ele ficou abaixo, inclusive, dos $100. Agora, por outro lado, o outro, vamos dizer assim, outro fator que muda o preço final é o câmbio. Nós tivemos uma valorização do dólar em relação ao real. Então, esse embate entre queda do barril do petróleo e depreciação do real é que vai determinar se tem que aumentar, diminuir ou deixar estável. Quer dizer, a minha impressão, pelo que a gente vê, é que a valorização do dólar foi mais expressiva do que o preço do barril. Aí a gente tem que ver também não só o preço do barril, tem que ver o preço do derivado que está sendo importado. Antigamente, a gente pegava mais ou menos o preço do barril e tinha vamos dizer assim, uma margem mais ou menos estabelecida. Hoje o mercado está muito conturbado. Então, a gente tem que pegar, por exemplo, o diesel, o preço do diesel e o câmbio, a preço da gasolina e o câmbio. Quer dizer, é uma conta complexa. Uhum. Mas a minha impressão é que houve um aumento mais significativo do dólar do que de redução do preço do combustível. Aparentemente, a Petrobras vai ter que, em algum momento... Claro que a minha expectativa é que não haja. Que parece que quem está lá na Petrobras, o comando hoje, a ordem é não mexer nos preços, pelo menos até as eleições. O que pode caracterizar que depois das eleições a gente tenha um realinhamento forte dos preços dos combustíveis, dependendo de como se comportar o mercado internacional. Tá ótimo, a gente conversou com o ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Davi Zilberstein. Davi, muito obrigada, até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos aí.